nunca ouviu que a gente precisa privatizar alguma coisa porque vai ficar muito melhor. Isso jamais aconteceu. Não tem um caso desse. É 1980, né? Uma forma de capitalismo que a gente chamaria de capitalismo industrial, ou seja, você produz automóveis, roupas, etc., etc., e os serviços públicos, ou seja, os serviços de necessidade, né? Saúde, educação, previdência e, obviamente, os serviços essenciais básicos, né? De água, luz, etc., e saneamento básico, ficaria a cargo do Estado, o que é um ótimo negócio para as empresas já, né? Porque elas não têm que investir dinheiro no transporte, na água, etc., etc., dos seus trabalhadores, né? Mas a gente vai ter uma mudança que é muito importante a partir dos anos 80 e 90. Né? São duas mudanças aqui que são fundamentais. A gente vai passar de um capitalismo industrial para um capitalismo financeiro. Tá? Uma das mudanças importantes aí é que você não vai ter mais a pessoa, né? Quer dizer, que tem uma empresa familiar, que se passa de pai para filho, etc., etc., e que você tem um sonho, uma responsabilidade com essa empresa. Né? Entende? Isso é extremamente importante, e a gente vai ver alguns casos de como isso se perdeu. Né? No capitalismo financeiro, a gente perde essa pessoalidade, né? Das empresas em nome de uma associação de acionistas que é completamente impessoal, que não tem nenhuma responsabilidade nessa empresa e que o único critério, eu repito, o único critério é a rentabilidade dessas novas empresas. Isso gera o quê? Isso gera coisas como tem um filme sobre a Boeing, que é muito ilustrativo, eu acho que é na Netflix, né? Que é muito importante, mostra como esse processo se dá. Né? Ou seja, a Boeing era conhecida, inclusive, como uma empresa que fazia aviões seguros, etc., né? Que tinha um enorme cuidado com os seus produtos, etc. Aí você teve alguns anos atrás a fabricação de um avião, né, que ele fingia ser novo e não era. E tinha uma série de problemas. Era o Max 800, que chegou a cair 5 vezes no mundo até que essa produção fosse cessada. Né? Isso mostra o quê? Né? Isso mostra que o CEO foi levado, né, a maquiar as necessidades de segurança do avião, né, ou seja, pondo em risco, né, a vida de passageiros. Isso mostra, né, a pressão que se exige de um CEO para produzir lucro. A mesma ocasião surge também com a Vale do Rio com a Vale, né? Quer dizer, como vocês sabem muito bem, que fez cálculos econômicos, né? De que seria melhor pôr as populações em risco do que cuidar da sua segurança. Um cálculo monetário. É isso que está em jogo, um cálculo apenas monetário. Né? Isso foi ligado a quê? Isso foi ligado a um outro aspecto que é fundamental, que é a privatização anterior da imprensa. Isso é fundamental. Tá? Porque para você elogiar a privatização, você tem que imbecilizar a população. Tá? O que é imbecilizar a população? Quer dizer, as pessoas nascem inteligentes. Nós, seres humanos, somos extremamente inteligentes. Né? Existe, inclusive, pouca diferença entre a inteligência entre um indivíduo e outro. Mas você pode fazer com que indivíduos inteligentes ajam como imbecis. O que é imbecil? Imbecil é aquele que não percebe qual é o seu melhor interesse. Né? E para isso você tem que ter o quê? Tem que ter o domínio da informação, o domínio do debate público,
né? Em que você vai fazer, como já vários aqui levantaram antes de mim, né? Ou seja, você vai sucatear a empresa, você vai montar uma propaganda ruim, etc, 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 etc. Ou seja, é fundamental, né, que você privatize a imprensa, o debate, não haja multiplicidade de opiniões e que uma única opinião seja ouvida como a única que é razoável. Quem nunca ouviu que a gente precisa privatizar alguma coisa que vai ficar muito melhor? Isso jamais aconteceu. Não tem um caso desse. Eu não consigo lembrar de um único caso onde isso foi verdadeiro. Mas no nosso caso, no nosso país, a gente ainda tem, pessoal, um outro aspecto que ainda faz com que essa questão fique ainda mais difícil, que é o fato de que a elite brasileira, né, junto com a sua imprensa, junto com os seus intelectuais, montaram, né, uma espécie de armadilha para a população, que é jogar a culpa do atraso, né? Ou seja, um país rico com uma população pobre, 80% da população brasileira é pobre, né? Você tem 20% aí de uma classe média que tem um padrão europeu, americano, etc., uma elite que é ínfima, não mais do que 200 mil pessoas, e você tem 80% de pessoas pobres. Como é que você consegue legitimar isso? Como é que você consegue convencer as pessoas, né, que elas são pobres num país rico? Né? Ora, a única saída que você tem é de culpar a vítima, culpar o povo. Isso é que foi inventado, né? A noção de que o atraso, a pobreza é produzida pela corrupção. Tá? Todos os grandes pensadores, enfim, tocaram nessa questão com algumas pouquíssimas exceções, né? Como Florestan, etc. Né? Mas isso foi ensinado em todas as universidades, isso foi irradiado, bombardeado pela imprensa falada, televisiva, etc., etc., durante os últimos 100 anos, né? Que a culpa do atraso é a corrupção no Estado. Né? Isso é falso. Né? Isso é falso porque a grande corrupção está fora do Estado. Obviamente, a elite econômica, que é quem corrompe, né? Mas isso nunca sai, ninguém chama de corrupção. Né? Esse é que é o dado fundamental. Né? Não se chama de corrupção o que a elite faz. Né? É feito, você transforma em grande negócio, etc., etc., você empobrece uma sociedade como um todo, etc., e sai na capa de uma revista como um grande negociante. Né? Essa enganação, essa manipulação, ela é fundamental, porque a gente não... porque sem isso você não tem anuência para esse tipo de projeto. Né? Ou seja, essa construção de que a corrupção, e, portanto, o povo que apoia políticos, né? No fundo, a ideia olha, nós não temos jeito, o país tem o país é pobre porque é um povo de corruptos, isso é dito por todas as pessoas, que elege corruptos. Né? Ou seja, então você já criminaliza a política, né? E você criminaliza o voto popular com uma única ideia, uma ideia que é falsa. Obviamente, existe a corrupção na política, como o orçamento secreto, etc., etc. Não é isso? Mas, quer dizer, na política, o político que é lacaio do poder econômico, né, ele simplesmente recebe a mala de dinheiro, como a gente viu com o Temer, como a gente viu com Aécio Neves, etc. Né? Ou seja, a política ela é um intermediário na corrupção que é produzida pela elite econômica. Esse fato é fundamental. Por que eu digo isso? Ora, porque aí você já tem uma imprensa privatizada entre nós, não nos anos 80 e 90, como foi na Europa e na América do Norte, mas já desde o seu início. Né? Tem um livro muito interessante do Fernando de Moraes sobre Chateaubriand, que era uma grande figura da
imprensa, né, nos anos 50, etc., né, que a grande questão, né, das rusgas dele com Getúlio Vargas era exatamente que ele era o quê? Ele era o grande advogado de privatizar as empresas públicas que tinham sido montadas, etc., etc., e que a gente vai recuperar isso também, né, em outras presidências, como Lula, Dilma, etc., etc., né? Dilma que quis montar juros, né? Que não fossem escorchantes. E essa é a forma de corrupção. As duas grandes formas de corrupção do capitalismo nacional uma dívida pública que sequer foi auditada, que tem juros escorchantes, né? Ou seja, uma extraordinária expropriação do trabalho coletivo em nome de uma meia dúzia de pessoas. Isso é corrupção, isso é assalto, o nome disso é roubo. Quem rouba o Brasil é a elite econômica brasileira, especialmente por trás dos bancos. Tá? Isso é assalto. Tá? Não tem nenhum outro nome. O público não percebe isso, porque o público não recebe informações fidedignas. Nós, seres humanos, somos montados por ideias. Quase nunca a gente pensa nisso. Né? A gente imagina que as ideias se criam espontaneamente. Não é verdade. Nós somos dominados pelas ideias que são hegemônicas. Né? São as únicas que a gente recebe no contexto como o atual. Né? Então, você tem aí, ao lado da dívida pública, a outra forma, né, de assalto é a privatização. Né? A privatização. Isso eu acho que é um ponto fundamental nesse debate aqui, porque não é uma questão que é mais eficiente ou não, isso aí é um roubo, é isso que tem que ser dito. Né? Ou seja, a corrupção entre nós jamais foi, né, no Estado, porque o mecanismo de poder mais importante é ele se tornar invisível. Né? Ou seja, a corrupção real, que no fundo é de uma elite improdutiva, ela não produz mais automóveis, roupas, etc., etc., etc. Ela não faz nada. Né? Ela só especula. Né? Ela especula com os títulos da dívida pública e ela especula com o quê? Com o assalto ao patrimônio público. Né? O que o governador Zema está fazendo é exatamente isso. Né? Ele é o quê? Ele é um intermediário dessa elite econômica que manda nele, né? E essa elite, por sua vez, é intermediária do mercado financeiro internacional, especialmente dos grandes bancos americanos. Né? Ou seja, então, esse mecanismo é extremamente importante, né? Essa associação entre assalto ao poder público e uma imprensa sem nenhuma pluralidade, onde as ideias não são discutidas e as pessoas são imbecilizadas a partir disso. Né? Eu acho que o tema principal é acusar privatização, né, de corrupção. Isso é corrupção. Não é porque os jornais não dizem isso que deixa de ser. Esse é o fato. Né? Você expropria as pessoas ao manipulá-las, ao imbecilizá-las, né? Ao retirar acesso a conhecimento e a informação. Né? E o que o governador Zema está fazendo é exatamente isso. Ele está levando à frente esse processo, né, de assalto, de roubo que a elite econômica faz há 500 anos com o povo brasileiro. Eu agradeço a vocês a atenção e um ótimo dia. E tomara que vocês tenham sucesso nisso.